agora nos detendo acerca do lecionário santoral, nós temos algumas particularidades, né? Esse lecionário ele vai ser usado quando for celebrado algum santo específico, uma memória que queira dar alguma proeminência, seja destacada, ou inclusive o padroeiro daquela localidade, se utiliza geralmente o lecionário santoral. E quais são as suas particularidades? Primeiro, nós temos 4 tipos de marcações de leituras. Mas a princípio, só uma vai nos dar um pouco mais de trabalho. A primeira se dá em relação ao próprio dos santos, ou seja, nós vamos verificar qual é o mês correspondente no qual aquele santo se encontra ou é celebrado e ali buscar, conforme a página indicada, a marcação daquele santo. Por exemplo, mês de junho. Mês de junho nós começamos com a página 101. Então, se eu quiser fazer a marcação, celebrar a memória de São Justino, nós vamos ver aqui no dia 1º de junho, São Justino Mártir, memória. E aqui ele faz as indicações. Quando nós vamos seguir essa lecionário santoral e ele indica as leituras, não é permitido mudá-las. Ou seja, nós devemos, se formos celebrar conforme a memória daquele santo, iremos designar essas leituras aqui. E aqui vem a indicação. Primeira leitura, Salmo responsorial, aclamação Evangelho e Evangelho, designados indicando a leitura e a página na qual nós vamos encontrar. Então, se eu for na página 312, eu vou encontrar a leitura da primeira carta aos Coríntios, 1, 18 a 25. Aqui, exatamente onde se encontra essa leitura. E aí eu faço a marcação com a fita justamente nessa página. Vocês reparem que elas estão espaçadas, ou seja, 312, 285, 340, 341. Essa é uma maior dificuldade que se encontra acerca da marcação desse lecionário. As leituras ficam espalhadas, então exigem um pouco mais de atenção quanto a isso. Então, essa é a primeira marcação, aqueles santos que constam no próprio dos santos. Acerca dos santos que nós não encontramos nos próprios dos santos, ou seja, as memórias que não constam aqui nessas descrições mensais, vão ser necessários recorrer ao comum, ou seja, comum de Nossa Senhora, comum dos mártires. Vou dar um exemplo. No mês de maio, que começa com a marcação da página 85, nós não vamos ter a presença de alguma leitura indicativa acerca de Nossa Senhora de Fátima. Então, nós vemos que no dia 12 de maio, nós temos São Nereu, Santo Aquiles, São Pancrácio, e já pulamos para o dia 14, na qual consta a festa de São Matias. Ou seja, dia 13 de maio não consta nenhuma indicativo para leitura para a missa de Nossa Senhora de Fátima. O que nós faremos nessa ocasião? Então, nós vamos recorrer de novo ao índice geral no final da página. Nós vamos até aqui em formulário comuns. Ou seja, se é acerca de Nossa Senhora, tem esse indicativo aqui, comum de Nossa Senhora, página 250. Então, nós vamos até a página 250 e nós vamos encontrar leituras do Antigo Testamento, leituras do Novo Testamento e também vamos encontrar segunda leitura e inclusive aclamação Evangelho e Evangelho. Então, qual leitura será feita? Nesse caso, as leituras que não constam uma indicação clara, como nós vimos no exemplo de São Justino, elas vão ficar a critério do celebrante. Então, será necessário consultar o padre quais são as leituras que estão indicadas
para poder fazer a marcação correta designada. Então, você vê que ele dá diversas possibilidades de escolha. Acerca do Antigo Testamento, nós temos 11. Primeiras leituras ainda do Novo Testamento, nós temos 3. Salmo responsorial, nós temos temos 5. Então, são diversos, né? Então, temos que ter essa noção de que a marcação da leitura vai depender do celebrante, do padre. No caso, por exemplo, de nós termos algumas missas para diversas necessidades, a marcação ocorre da mesma maneira em que as missas votivas. Ou seja, as missas para diversas necessidades, elas podem ser celebradas pela Santa Igreja, pelo bem público, em diversas circunstâncias da vida pública. Então, por exemplo, nós temos uma missa destinada para as vocações ao ministério ordenado ou à vida religiosa, página 480. Então, nós vamos ter até a marcação correta da página 480 e nós vamos ver pelas vocações ao ministério ordenado ou à vida religiosa. Então, de novo, nós temos a possibilidade de diversas leituras. E aí deve ser combinado com o celebrante. E funciona da mesma maneira para as missas votivas. Então, quando nós vamos lá em missas votivas, nós temos algo já pré-estabelecido. Missa votiva que pode ser celebrado não necessariamente naquele dia específico, por exemplo, da Santíssima Trindade, mas pode ser celebrado em outro contexto para que se recorde a presença da Santíssima Trindade, seja cultuado o preciosíssimo sangue de Cristo, enfim. Então, nós podemos ter a marcação, por exemplo, do Santíssimo Nome de Jesus, 793. Então, quando nós formos lá, vai ter a indicação para as leituras acerca da missa do Santíssimo Nome de Jesus. Às vezes um pouco reduzida, às vezes mais variedades de leituras. Nesses 3 tipos, na qual não constam nenhuma leitura indicada, expressa, em que o lecionário concede essa possibilidade de escolher, vai ser necessário a consulta ao padre para saber qual vai ser a leitura designada para poder ser feita.